Então, as coisas dependem. A abordagem contingencial, ela explica que existe uma relação entre as condições do ambiente, tá, e seus reflexos dentro da organização. Esse ambiente, como eu vou explicar melhor adiante, se trata das questões externas da organização. Então, a abordagem contingencial, ela tem como o foco principal as influências, né, que o ambiente externo exerce sobre a organização. É interessante vocês notarem que, embora nas últimas abordagens já se percebia um certo reflexo, né, influência sobre as organizações, a abordagem contingencial, ela é voltada exclusivamente para essa questão de que o ambiente onde a organização está inserido, ela precisa estar atento, né, a organização precisa estar atento ao que está em volta. Por quê? Porque a organização, ela não é como aquelas primeiras abordagens da administração em que achava que a organização era, ela ficava isolada. Você poderia estudar a organização isolando-a de fatores externos, né? Mas acontece que a organização, estando no ambiente, ela naturalmente interage com esse ambiente, né, obrigatoriamente. Então, isso acaba gerando um reflexo dentro da organização, tá? Isso é importante. Tá. Qual que foi as origens da teoria da contingência? Essa teoria da contingência, ela surgiu a partir de várias pesquisas que foram feitas, tá, para verificar os modelos de estruturas organizacionais mais eficientes. Então, essas pesquisas, elas queriam confirmar se as organizações mais eficazes seguiam os pressupostos da teoria clássica, como a divisão do trabalho, amplitude do controle e tudo mais. E aí verificaram que não há um único e melhor jeito de você organizar, né, determinada empresa. Não existe um jeito único, né? Não existe, esse aqui é a melhor forma de você organizar a empresa, né, essa instituição e tudo mais, né? Não existe a melhor forma. Então, isso é importante, por quê? Porque isso, evidentemente, que vai gerar reflexos dentro das organizações, e isso é um marco bastante importante dentro do conhecimento administrativo. Por quê? Porque eu vou ressaltar aqui que cada organização, ela acaba sendo como se fosse uma pessoa, né? Ela tem uma espécie de uma cultura organizacional, uma espécie de personalidade, ela reage diferente. Por quê? Porque uma organização, ela está situada em determinada região, ela tem determinadas pessoas que trabalham nessa organização, o tipo de produto muda, e mesmo que você pegue uma empresa que trabalha com o mesmo produto, na mesma cidade, na mesma rua, as organizações não são iguais, tendo os mesmos clientes, tá? Por quê? Porque vai depender da pessoa que toma as decisões, a gente vai estar vendo alguns pontos importantes a respeito disso, e também das pessoas que fazem parte dessa organização, que elas influenciam. Entra uma pessoa nova em uma empresa, por exemplo, uma empresa aí com muitos funcionários, entrou uma pessoa nova, ela já vai trazer algumas mudanças e influências para aquele ambiente e também vai ser influenciado. Então, trocar, às vezes, um simples funcionário, adicionar, retirar o que for, isso já vai modificar uma organização. Por isso que não há um jeito melhor. Lembrando que a administração, como conjunto de conhecimento, né, é, bastante estudado, praticado, validado, colocado à prova, refutado alguns pontos, evoluído outros e tudo mais, ela possui um conjunto de conhecimentos valiosos que ajudam na gestão, né, e na condução de uma organização. Porém,
embora sejam conhecimentos valiosos, eles não têm essa garantia de sucesso de que uma organização vai conseguir sempre estar à frente dos concorrentes e sobreviver e tudo mais, tá bom? Em uma pesquisa realizada a respeito disso, de procurar entender, né, algumas grandes empresas americanas, como que foi o processo de mudanças nessas empresas, como essas empresas se tornaram fortes, cresceram e tudo mais, chegaram-se a algumas conclusões importantes, como que todas essas empresas avaliadas, eles pegaram 4 grandes empresas americanas, a General Motors, DuPont, Standard Oil e mais uma outra lá. Perceberam que são empresas que geraram uma acumulação de recursos antes do processo de expansão, então eram empresas que tinham um dinheiro, né? Tinham dinheiro guardado, acumularam recursos e tudo mais. Eram empresas que racionalizaram o uso dos seus recursos, então eram empresas muito bem geridas, né? Com cuidado e tudo mais. E esses recursos são recursos financeiros, materiais, recursos humanos e tudo mais. Eram empresas que estavam atentas aos processos de mudanças externos, né? Então, eram empresas que sabiam dessa importância e estavam atentos aos processos de mudanças do ambiente, tá? Por isso que essa pesquisa entra aqui, né? Então, isso demonstra, né, que todo o ambiente externo, ele acaba aí influenciando mais ou menos aí a organização. E o que é entendido como ambiente? Ambiente é o contexto que envolve externamente a organização. Como a organização é um sistema aberto, ela mantém transações, né? Ela mantém um intercâmbio com o seu ambiente. Isso faz com que tudo que vai ocorrer no ambiente externo acaba influenciando internamente o que ocorre dentro da organização. E aí nós entramos na parte mais importante da aula, que são as fases, né? São uma espécie de fases que vai demonstrar como que as organizações elas interagem com o ambiente, como que ocorre esse processo. Isso é muito importante, tá? Isso aqui as empresas têm que ficar atento porque essas influências são muitas vezes significativas, né, para o negócio. Não adianta uma empresa ser muito bem organizada, ter dinheiro em caixa, ser uma empresa até bem administrada e tudo mais, que dependendo do que vier, o que estiver acontecendo no ambiente externo, a empresa vai sofrer muito. Então, é fundamental para os gestores, tá? Para as pessoas que trabalham, estão principalmente nas posições de tomada de decisão, na verdade, é uma coisa que todas as pessoas, todos os profissionais devem estar atentos, mas em especial aqueles que tomam decisões, aos fatos que ocorrem externamente no mundo. A primeira fase chama-se mapeamento ambiental. O que significa isso? O ambiente é extremamente vasto e complexo. Tá? Então, vamos avaliar o ambiente de uma determinada organização. Então, tem uma organização que está situada, por exemplo, em São João da Boa Vista. O ambiente dela é a cidade de São João da Boa Vista, o estado de São Paulo, o Brasil e o mundo. Tá? Por quê? Porque reflexos do que acontece no mundo inteiro, dependendo do impacto, vai atingir uma empresa em São João da Boa Vista. Né? E a gente vai estar trazendo aqui várias informações e situações como exemplo. Então, por exemplo, já tem algum tempo que está se falando de um problema
de uma crise que está para acontecer, por exemplo, na China, relacionada à construção civil. Tem uma empresa lá gigantesca, tá, que ela está com uma dívida lá muito alta, e ela, sem problema, Lucas, e ela tá com problemas e ela não paga suas dívidas e ela tá para ruir. Se ela ruir, vai ruir muita coisa. Por quê? Ela vai levar para baixa aí, ela vai trazer vários problemas. Inclusive, se eu não me engano, ontem, essa semana, saiu notícias mais recentes a respeito dessa situação econômica na China, relacionada a essa empresa aí que toca milhares de obras lá e tudo mais. E aí, como lá o mercado é concentrado, tendo problema nesse setor, vai causar uma crise aí que vai gerar reflexos no mundo todo, né? É evidente que as coisas não acontecem da noite para o dia. Então, a partir do momento que eu comecei a me interessar um pouco mais e procurar um pouco mais de informações, eu fui vendo que já estavam trazendo aí observações a respeito desse possível problema, né? Um problema grande, tá? Um problema grande que vai gerar reflexos econômicos no mundo inteiro, tá? Então, o que que acontece? É por isso que essa questão de você ter a informação e ficar atento, para que você não seja, para que você seja precavido, tome algumas ações aí de procurar defender, né, a organização, o cuidado na gestão financeira e tudo mais. Então, essa primeira fase do mapeamento ambiental, ela tem dois pontos principais. Ela alerta que, primeiro, o ambiente é muito vasto e complexo, né? Ele é muito vasto porque nos dias atuais, com a integração comercial de todo mundo, então o comércio global ele é todo integrado. Então, economias dos países elas estão conectadas umas às outras e tudo mais. Então, assim, o ambiente é muito extenso, né? Se você voltasse 1000 anos atrás, com comércio muito regional e tudo mais, aí você não teria uma conexão econômica significativa como hoje. Então, qual que é a conexão vamos supor, Brasil de 1610 com a Indonésia? Né, a gente não saberia exatamente um problema lá, o que se atingiria alguma coisa aqui. Agora, hoje, a gente sabe que se houver algumas questões econômicas importantes, econômicas ou o que for lá, provavelmente já vai gerar algum reflexo no Brasil. Tá? Por quê? Porque todos os países, de alguma forma, estão conectados. E é claro que tem aqueles players principal, aqueles países que têm um impacto maior no mundo, seja economicamente, seja politicamente, seja militarmente. Então, você tem os Estados Unidos como uma peça importante, você tem hoje a China, você tem ali a União Europeia ali e tudo mais. Então, tem países aí que acabam impactando. O Brasil mesmo é um país que ele tem um peso significativo em termos econômicos mundiais, tá? Então, o Brasil é uma peça importante mesmo porque ele é um importante produtor de alimento para o mundo. Então, nosso agronegócio, nossa economia. Então, assim, é importante estar atento a tudo isso. Como o ambiente é extremamente vasto, né, e complexo, as organizações elas não conseguem absorvê-lo na sua totalidade. Então, nenhuma organização do planeta consegue absorver todas as informações do planeta, tá? Elas não conseguem absorver, elas não conseguem conhecer, elas não conseguem compreender a totalidade, né, e a complexidade do mundo. Isso é importante, tá? Ela não consegue. E isso é impossível, porque
as decisões do mundo, as coisas que acontecem no mundo, é um conjunto de decisões que parte de cada indivíduo. Nós temos bilhões de indivíduos tomando quantidade absurda de decisões em diferentes lugares, e tudo isso somado, né, acaba gerando uma quantidade de informações absurda aí, e ninguém consegue ter um controle e saber exatamente aí o que o que pode estar à frente aí. Então, esse ambiente ele é muito vasto e complexo. As organizações elas não conseguem absorver tudo isso. E as organizações, o que elas fazem? Elas ficam tateando, elas ficam explorando o ambiente em que elas estão inseridas para procurar entender melhor, para reduzir as incertezas. Então, uma organização, ela fica procurando decifrar o ambiente que ela está, o que está acontecendo, o que está para acontecer, qual que é a tendência de tais coisas, o que está acontecendo. Para quê? Para tentar tomar decisões aí que possam ajudá-las aí nas tomadas de decisões internas, tá? Sem problema, tá? Então, só que aí vem uma questão importante a respeito desse primeiro passo ainda, do mapeamento ambiental. É que ele não é realizado, ele não é feito pela organização em si. Ele é feito por pessoas. São pessoas, seres humanos que fazem essa coleta de informações, essa seleção que a gente vai estar vendo no próximo passo, né? Então são elas ali que estão à frente. Essa exploração desse vasto ambiente, ela é feita por pessoas, são as pessoas que estão à frente aí desse processo. Tá? O segundo passo vem e está relacionado à seleção ambiental. As organizações, elas não são capazes de compreender todas as condições variáveis do ambiente. Elas não são capazes de compreender. Para lidar com essa complexidade ambiental, as organizações elas selecionam algumas informações escolhidas por pessoas, né, para poder se ater àquelas informações. O ambiente significativo para a organização é descrito por meio de informações selecionadas. Então, vou dar um exemplo aqui. Quais são, do que se trata todo esse ambiente externo? Né? Bom, você tem que imaginar que envolve tecnologias, condições legais, né, a legislação, condições políticas, condições econômicas, condições demográficas, condições culturais, condições ambientais, ecológicas e tudo mais. É muita coisa. Por que que é muita coisa? Porque além de cada ponto desse ser muito amplo, você pega esses pontos e multiplica aí pelo tamanho do mundo aí para você ter uma ideia da complexidade que é tudo isso, tá? Então, essa exploração que é feita por pessoas, né, essas pessoas vão selecionar quais informações são importantes para a tomada de decisão. E isso é muito importante. Por quê? Porque você imagina que uma empresa grande que tem centenas de funcionários aí, ela começa segunda-feira, semana, vai ter uma reunião às 9 da manhã, como tem toda semana, então vai juntar os diretores da empresa, o presidente da empresa, vai juntar ali a turminha e eles vão fazer uma análise das condições. Então, eles vão trazer problemas e questões relacionadas à empresa, né? Não, a questão do fornecimento, atrasos na logística, mas eles vão, obrigatoriamente, discutir se há alguma coisa relevante no ambiente externo para que eles possam analisar. Por exemplo,
externamente houve alguma questão relacionada ao transporte, né? Então, o Brasil está se expandindo em termos ferroviários e haverá conexões. Isso é uma notícia que saiu nos meios de comunicação. Então, o Brasil está com um programa novo e está havendo expansão ferroviária. Aí, o que acontece, por exemplo? A empresa, ela vai pegar essa informação e vai ver, isso aqui interessa para a gente? O nosso meio de distribuição é feito por ferrovia, isso tem alguma coisa a ver com o nosso negócio? Ou pode ter alguma coisa a ver? Não, não tem. Então, a gente não traz essa informação. Então, a empresa, ela vai vendo todas as informações de questões econômicas, políticas e tudo mais, são questões mais palpáveis e mais fáceis. O problema é que as organizações, muitas vezes, elas se pautam apenas por essas questões, né? Mas você tem que ficar atento a questões ainda mais amplas, tá? Como questões culturais, tendências, comportamento do consumidor e tudo mais, condições tecnológicas. Então, à medida que as pessoas, os responsáveis, têm contato com as informações e o que se passa, eles levam para dentro da organização e vão selecionar ali aquilo que interessa para a tomada de decisões dentro da empresa, tá? Isso é importante. E aí é onde que entra o terceiro passo, nessa terceira parte relacionada à questão de como que a empresa ela trabalha esse processo de informação, né? Essa informação que vem do ambiente externo. Então, começa com o mapeamento ambiental, onde você vai explorar o ambiente vasto e complexo, exploração feita por pessoas, no qual vem o segundo passo, que é a seleção ambiental, né? As pessoas vão escolher, as pessoas que estão à frente ali da decisão vão escolher quais informações são importantes, vão selecionar um conjunto limitado de informações, né, para trabalhar em cima dessas informações, tá? A capacidade de processamento das pessoas sendo limitada, então ela vai trabalhar com essas informações, mesmo porque é muito complicado, mesmo que você tenha acesso a um conjunto, você tem uma capacidade de processar muitas informações, não é só uma questão de processar informações. A questão é o seguinte, você não sabe a correlação de causa e efeito. Você entendeu? Você não tem essa noção de causa e efeito. Às vezes tem um problema, alguma questão envolvendo a União Europeia. Você não sabe quais serão os reflexos de alguma coisa que está acontecendo na Europa sobre o seu negócio. Às vezes você nem imagina o que pode vir a ser. Então tem que ficar atento a essas observações. Então não é só você ter acesso às informações e processar. É porque você desconhece. Você desconhece. Está tendo uma questão que está sendo levantada lá na Alemanha, e eles vão levar na União Europeia, e às vezes está relacionado a uma coisa que você acha que não tem nada a ver, e de repente aquilo pode impactar o seu fornecedor. Então, por isso que é complexo lidar com essas questões aí. Esse terceiro passo é a percepção ambiental. As organizações, elas percebem o ambiente externo de uma forma um tanto quanto subjetiva, né? Por quê? Porque essa percepção, ela vai estar de acordo com as expectativas, as experiências, os problemas e as convicções e as motivações da organização. E, na verdade, não é da organização, é das pessoas que estão à frente da organização. Então, como que é feito, como que é percebido alguma coisa externamente à organização? Como que ela é percebida pela organização? Primeiro, essa percepção é uma percepção humana. Depende de quem está sentado, faz parte ali do conjunto de pessoas, do conselho ou do gestor que está à frente. Tá? São pessoas que fazem essa interpretação. Tá? E como são pessoas, você tem que levar
em consideração as expectativas das pessoas, as experiências da pessoa em si, e é claro que a empresa pode acumular aí algumas experiências também que vão colaborar na tomada de decisão. Os problemas que a empresa está passando, né? Quais são as convicções das pessoas que estão à frente da organização, né? Qual que é o lema da organização, né? O que a organização acredita como sendo importante e verdadeiro, isso vai influenciar, por isso que tem, né, aquelas questões lá filosóficas da organização, né? Qual que é o objetivo, qual que é a missão da organização, isso tem impacto aí também, tá? E as motivações. Então, a percepção de determinado acontecimento externo, depois que ela foi selecionada no passo anterior, ela é feita pelas pessoas. E isso é muito importante deixar registrado, né? Isso significa que mesmo em um mesmo ambiente, por exemplo, você pode ter diferentes interpretações para duas organizações iguais. Então, vamos supor, você tem a Adidas, a Nike, a Puma, a Olímpicos, etc. Então, são concorrentes ali, calçados. Elas estão inseridas no mesmo ambiente. Elas têm a mesma percepção externa? Não, não tem. Mas elas não têm porque mas o acontecimento, o ambiente externo não é o mesmo. A percepção não deveria ser a mesma? Deveria. Deveria se as pessoas se nós fôssemos capazes de enxergar a realidade absoluta, verdadeira e tudo mais. Nós não temos essa capacidade de fazer esse processamento e chegar a, entre aspas, assim, entre aspas não, mas a uma realidade concreta e uma verdade absoluta. Então, como é que faz? As empresas elas podem ter então diferentes percepções do ambiente externo, tá? Mesmo estando no mesmo ambiente. Tá? A percepção ambiental depende daquilo que cada organização considerar relevante. Então, é importante vocês saberem disso, que a percepção que se tem do ambiente vai depender dessas questões relacionadas às expectativas, problemas, motivações de cada organização. Quando eu falo de cada organização, ali é o conjunto de pessoas ali que fazem parte da organização, né, e que a organização ela costuma, através da sua missão, dar as diretrizes ali do que é importante para ela. E é por isso que as grandes empresas, elas têm ali os seus conselhos. Então, Banco Bradesco tem um conselho, né, formado pelo presidente, aí tem né, o que é o CEO, o vice-presidente, tem os diretores, aí tem, além desse pessoal, tem um conselho ali de pessoas que são pagas para dar opiniões a respeito dos rumos da empresa. Então, esses conselheiros são pessoas que são muito instruídas, estudadas, geralmente são pessoas com muita experiência, tá? E eles estão ali, reúnem, por exemplo, a cada 15 dias, não sei como é que funciona, uma vez por mês, e eles estão ali tomando decisões em relação aos rumos da empresa, para ir acertando o caminho da empresa, para deixar a empresa cada vez assim, com riscos menores. Então, você imagina, vamos supor, o Conselho do Bradesco é formado ali por uma galera, geralmente uma galera mais velha, né, velharada lá, experiente. Então, o cara, vamos supor, um dos conselheiros, o cara tem 78 anos, o cara já viveu o plano cruzeiro, cruzado, não sei o quê, o cara já trabalhou no exterior, trabalhou no banco americano, não sei do que, já foi presidente de duas empresas multinacionais no Brasil. É esse tipo que são os conselheiros. É por isso que eles ganham uma fortuna por mês, entendeu? Então você pensa, os caras pagam 80 mil no cara por mês para o cara participar de 2 reuniões no mês, entendeu? Tô dando um chute, né? Mas são coisas absurdas, porque
Porque essas pessoas, elas estão ajudando a determinar as diretrizes e as direções que a empresa vai tomar. E você imagina que, assim, no caso do Bradesco, são bilhões de reais que estão em jogo. São muitos e muitos e muitos bilhões de reais. Um erro compromete, a perda é muito grande. Então, para você pagar salários altíssimos para essas pessoas, não é nada, é café pequeno. Você pode pagar 100 mil reais por mês para um cara tranquilamente, né? Para um conselheiro tranquilamente. Por quê? Porque a função dele dentro de uma organização é extremamente importante. Mas o cara tem que ser bom. O cara tem que ser bom, né? Então ali vai contar a experiência, a sua capacidade, a sua trajetória profissional. O cara tem que ser um cara devorador ali de livros, muito estudado, não só na sua área, mas ele tem que conhecer muitas coisas e tudo mais. Então você forma um conselho, esse conselho vai tentar decifrar o ambiente atual, a curto prazo, médio prazo e longo prazo, para eles irem ajustando. Nossa, então quer dizer que os nossos investimentos no México podem ser perigosos, porque no México foi votada, e esses caras têm que ser absurdamente bem informados. Tem uma legislação que foi aprovada no parlamento mexicano, que pode ser sancionada pelo presidente, e isso vai comprometer e pôr em risco os nossos investimentos de 319 milhões de dólares lá. E o que a gente vai fazer? A gente precisa, então, como isso foi considerado arriscado, a gente precisa, então, tirar esse dinheiro de lá, vender as ações, blindar dessa forma, então eles têm que tomar decisões a respeito do que. Então, esse é o cara que está lá como presidente, o que está em jogo é isso, as influências são essas, o que a gente vai fazer? Então, estou dando um exemplo que eu estou inventando aqui na hora para vocês verem que as informações chegando nesse conselho, né, que vai fazer essa percepção do ambiente, eles precisam tomar as decisões e eles precisam estar atentos aí a tudo que se passa. E aí vem um quarto passo que é importante aqui, que é o passo de consonância e dissonância. O que isso vai significar? Toda informação ambiental ela é recebida e comparada com as deduções anteriores. Então, o que acontece? Cada informação que chega, ela é comparada com uma situação que a empresa já pode ter passado antes, né? Olha, essa questão, por exemplo, do nosso investimento no México, devido a essa questão da legislação, houve um caso mais ou menos similar, né, no Brasil nos anos de 1978. E aí o ministro da Economia era tal, não sei quem era tal, e quais foram as decisões? A gente tomou uma decisão essa e essa decisão ela foi bem sucedida, a gente diminuiu as perdas ali. Então a gente conseguiu proteger e recuperar 80% do investimento, tá? Então é isso que esses conselhos das empresas vão fazer, né? Eles vão, conselhos, agora é claro que eu estou falando de grandes empresas, mas as pequenas empresas, elas têm que ficar atentas, porque muitas vezes uma única pessoa, o proprietário da empresa que está gerindo seu pequeno negócio, ele tem que fazer esse papel sozinho, entendeu? É claro que para ele é mais complicado, mas também é, ele pode se esforçar no sentido aí de tentar tomar boas decisões, tá? Ele tem que ficar bastante atento. O que acontece? A informação atual, ela chega na organização e ela é comparada. Ela é comparada com a postura da organização atual, se há alguma coisa no anterior na organização similar que vai poder orientar eles aí na tomada de decisões, tá bom? Uma coisa importante aqui, as informações elas são comparadas com as informações passadas. Se não bate, se há uma dissonância, isso não pode ficar mal resolvido dentro da organização.
é preciso tomar uma decisão a respeito disso, tá? Então, olha só, a organização, ela, por exemplo, ela enxerga o mercado, o mundo e os consumidores de uma determinada forma. E ela se prepara em termos de marketing, em termos de investimento, em termos de tudo em relação a essa visão que ela tem do mundo, tá? Então, eles determinam lá alguns pontos principais que irão orientar os objetivos da empresa, porém, o que eles estão colhendo no mundo real é diferente do que eles imaginavam que seria, tá? Isso é importante. É importante porque nesse ponto o aspecto cultural é primordial, tá? Tem que ficar atento a isso. Por quê? Porque tem pessoa que acha que o mundo é de uma forma e o mundo é de outra. Entendeu? E isso é principalmente visto, né, através das empresas de informação, né? As empresas de mídia são empresas que muitas vezes trabalham fora da realidade, né? Eles trabalham fora da realidade. O que eles escrevem não tem conexão com o que acontece no mundo, tá? Estou dando um exemplo. Então, o que que acontece? Tem que ficar atento a isso. Tem que ficar atento a isso. Eu digo essas empresas porque elas trabalham mais com as informações. É mais fácil você perceber. Mas você imagina que tem uma empresa aí, é, seja lá do que for, um banco, por exemplo. Ela tem umas diretrizes, ela toma algumas decisões, ela aposta em determinadas questões e, de repente, os resultados que ela colhe é diferente daquilo que ela previa. O que que acontece? Nós temos um problema. Nós temos um problema. Esse problema é o seguinte: nós fizemos uma leitura do ambiente, acreditávamos que era importante apostar nesse investimento, era importante fazer tal coisa, e de repente não deu certo. E aí não deu certo por causa do quê? Houve alguma coisa externa que acabou mudando o resultado? Ou fomos nós que fizemos uma leitura errada? Muitas das vezes a leitura, né, que a empresa faz do ambiente externo está errada, tá? E isso tem que ficar atento, porque muitas das vezes o mundo como nós vemos pelas redes sociais, pela mídia, mídias da internet, as redes sociais, né, as mídias eletrônicas de informação, muitas das vezes essas próprias mídias não conseguem fazer uma leitura correta da realidade. Então é importante para uma pessoa que vai tomar decisão, se ela confiar plenamente no que é publicado na mídia, ela pode ter alguns problemas. Por quê? Porque é evidente que ali vai ter algumas informações que ele vai saber o que está acontecendo no mundo. Porém, ele está apostando na interpretação de uma pessoa que ele nem conhece. Então vamos supor, pega um cara que escreve uma coluna sobre economia, ele escreve lá sobre economia, e se esse cara estiver fazendo um julgamento errado de economia, você vai confiar naquilo que você está lendo? Então é evidente que você tem que procurar formas, diferentes fontes de informação. Você tem que procurar diferentes fontes de informação e tem que ficar muito atento a isso, tá? Se tudo que for publicado nas mídias, né, revista, jornal impresso e sai aí nas mídias eletrônicas e jornal de televisão, você acha que um conselheiro que ganha mais de 100 mil por mês, ele, ele segue esse tipo de mídia? Evidente que não. Evidente que não, tá? Então, assim, ele está sabendo do que está sendo publicado ali, mas ele tem outras fontes de informação. Muitas vezes ele tem algumas informações de fontes mais seguras que ele descobriu, e ali está o segredo do salário dele. Ele descobriu um cara, um japonês da Universidade de Tóquio, que o cara tem um projeto, ele fez um trabalho que faz uma análise econômica, segundo alguns cálculos matemáticos, e esse conselheiro
descobriu esse cara, é claro que esse conselheiro geralmente ele não trabalha sozinho, né? Ele já está no ponto de ter uns assessores ali que, que dão um suporte para ele. Então, ele não vai falar isso para todo mundo. Ele não vai falar para todo mundo, porque isso é uma vantagem para ele, né? Ele descobriu um cara importante, ele vai ficar quietinho, porque aquele cara ali faz parte do conjunto de informações que ele usa para interpretar o mundo externo e tomar decisões corretas a respeito de que futuro que nós vamos traçar para a nossa organização. Isso é muito importante. Então, essa mídia mais popular que a gente tem acesso todo dia, ela trabalha de uma forma assim, não é que ela trabalha, ela é bem mais superficial, entendeu? Esses caras vão mais a fundo na informação, eles vão buscar outras coisas e tudo mais, né? E você também tem que ficar atento porque você, o indivíduo, que tem que ter o critério de analisar a informação. Você não pode ficar esperando o jornal Folha de Minas Gerais, por exemplo, falar o que está acontecendo na economia, porque aquele cara que está escrevendo aquela coluna, ele é uma pessoa. Ele tem uma expectativa, uma experiência, um problema, uma convicção, uma motivação, uma crença. Tudo isso vai impactar a forma dele enxergar o caso. De quem que ele gosta, de quem que ele não gosta, entendeu? Isso vai impactar. Você não pode ler essa informação econômica e achar que aquilo ali traduz a realidade. Para isso, você tem que ler livros, você tem que estudar, né? Então, nossa, se você vai analisar informações econômicas, então pegue, compre livros de economia, procure sites, veja informações de pessoal de economia, e aí você vai poder interpretar e filtrar melhor essa informação, tá? Bom, como e quando então acontece essa dissonância no qual uma informação ela está em desacordo com aquilo, alguma coisa acontece, está em desacordo com aquilo que você acreditava ou que a informação, ou que a empresa julga como correto, nós temos um problema e nós precisamos resolver esse problema e nós temos dois caminhos para isso. Dois caminhos para isso. Ou a gente muda a forma de encarar o problema, ou a gente muda o nosso objetivo, a gente muda a nossa estratégia na empresa. Essa é uma opção. A gente revê os nossos conceitos, a gente reformula aí as nossas convicções e a gente aceita essa informação nova e começa a trabalhar a partir dela, porque ela se mostrou diferente do que a gente tinha pensado. Ou então você nega. Você nega essa informação, passa a desacreditar nessa informação e você continua trabalhando ali com os seus parâmetros anteriores. Você vai dar continuidade àquele objetivo, àquele projeto, a tudo mais. Então, você tem dois caminhos. Você opta pela mudança ou você permanece ali da forma como você estava seguindo. E isso é muito importante, por quê? Porque o mundo real, mais cedo ou mais tarde, ele aparece nas organizações, na vida de cada indivíduo e dá aquele tapa na cara, falando pro cara, acorda. A realidade é diferente do que você pressupôs. Então, isso acontece aí dentro das organizações, né? E até individualmente. Você tá ali com algumas convicções, de repente a realidade vem e mostra que não é aquilo. Então, o que que é importante? É importante você acreditar no que os seus olhos estão vendo e não naquilo que os outros escrevem. Então, fique atento a isso. O mundo, ele costuma gritar de vez em quando a realidade. Olha, o que está acontecendo é isso, está nos seus olhos. É isso que você está vendo ou é aquilo que o cara publicou lá no jornal? Então, tem que ficar atento a isso. Por quê? Porque dentro das organizações vai ter espaço para crescimento profissional competente, né, evidentemente, mas que sabe
da importância de diferenciar e de procurar fazer uma boa leitura. Você fazer uma boa leitura do ambiente externo é muito importante. É muito importante. Não é fácil, né? Não é fácil, evidente. E nem sei se é possível você ser bom nisso. Você consegue ter umas boas margens de acerto. Mas só para vocês terem uma ideia da complexidade. Por quê? Porque você está dentro de um ambiente integrado mundialmente. A economia do mundo está integrada, questões políticas que envolvem o mundo todo. Como eu falei, tem alguns locais que têm um peso maior. Então, diante disso, nós temos dois tipos de ambientes classificados. A gente está na última parte aqui da aula para a gente encerrar. Existe um ambiente geral, que é o ambiente que envolve com tecnologias. Então, tecnologias faz parte do ambiente geral. Questões legais, ou seja, legislação. A empresa está no Brasil, legislação brasileira, legislação do Estado, né? Do Estado onde a empresa se encontra, e a legislação municipal. Tá? Questões políticas municipais, estaduais, nacionais. No caso também, até questões internacionais aí vão gerar impacto. Questões econômicas, importante. Você tem a cidade ali, o estado, e geralmente envolve questões nacionais e mundiais. Há uma influência grande nos negócios de juros, taxa de desemprego, inflação. Todas essas questões são importantes para qualquer tipo de negócio, qualquer, né? Então, um exemplo aí de questões econômicas que impactam na vida das pessoas. E aí, as questões econômicas, a gente tem que ficar atento, por quê? Porque não se trata apenas de uma questão nacional. Você tem que observar externamente. Então, você tem que ver que as questões econômicas também fazem parte desse pacotão do ambiente externo, questões demográficas, né, populacionais e tudo mais, questões ecológicas, né, nem tanto, e questões culturais do comportamento do consumidor. E as questões culturais, eu quero fazer uma observação importante, que é o seguinte: as questões culturais geralmente são questões assim que facilmente é uma interpretação equivocada. Por quê? Porque o que se é vendido na televisão, nas redes sociais e tudo mais, muitas vezes não corresponde à realidade, tá? Então, existe às vezes formas de você querer estabelecer um comportamento do que é considerado apropriado, muitas vezes não está de acordo com a realidade. Eu falo isso porque existe um negócio chamado politicamente correto, que quer fazer as pessoas acreditarem que determinadas coisas são importantes e tais, não sei o que, e o comportamento certo é esse, isso, isso e aquilo, e o mundo real não é esse. Tá? O mundo real não é esse mundo fantasioso que muitas vezes se cria a respeito do comportamento humano. Tá? Bom, e para finalizar, você tem esse ambiente externo e tem um ambiente tarefa. Qual que é o ambiente tarefa? O ambiente tarefa é um ambiente externo à organização, porém mais restrito. Só um instante. E qual que é o ambiente tarefa? O ambiente tarefa é um ambiente externo à organização, porém muito mais restrito. Trata-se de fornecedores, clientes, concorrentes. São questões externas às organizações, mas no qual a organização tem uma ligação direta. O cliente, o seu fornecedor e os concorrentes, tá?